Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui para vocês, pessoal, novas informações diretamente de Brasília. Vamos com comentários do Gustavo Gayer, deputado aí, trazendo todas as notícias diretamente, né? Lá do meio, lá do DF, lá de Brasília. Já deixando os créditos aqui ao canal do Gustavo Gayer na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas, então isso é muito importante. E não se esqueçam também, pessoal, de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é pra gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora pra notícia. Olha, eu não sei não, mas parece que ele sentiu. Isso mesmo, Galvão, ele sentiu. Como vocês sabem, os ministros da nossa Suprema Corte, que adoram falar com a imprensa, na verdade, falam mais com a imprensa do que o próprio presidente da República, foram para um evento nos Estados Unidos para falar sobre Brasil. Isso por si só é um dado curioso, né? Os ministros da nossa Suprema Corte, que deveriam falar apenas nos autos, né? Ser pessoas reservadas, viajam para outro país para falar sobre Brasil. E foi todo mundo. Foi ministro do STF, foi ministro do Lula, foi o Jorge Bessias, aquele que ia levar o documento pro Lula não ser preso durante o período da Lava Jato. Vocês se lembram do áudio da Dilma? Mas foram todos participar, imaginar, com diárias de R$ 6.000. Não. Alexa, para. Eu tô falando aqui, Alexa, fica quieta aí. Alexa, para. E aí, vão participar de um evento. E aí algo curioso aconteceu. Esses ministros, eles adoram a imprensa. Tanto é que o judiciário acabou de dar o prêmio de jornalismo para Globo. Olha que interessante. O único judiciário do mundo que cria uma premiação para a imprensa falar bem deles. Mas o Brasil é o país dos inéditos, né? Então, o nosso querido amigo Alexandre de Moraes, como é que você tá, Alexandre? Beleza? Alexandre de Moraes foi passear nos Estados Unidos para esse evento para debater Brasil. É curioso, né? Você imagina que sejam políticos que deveriam debater políticas públicas? Não, aqui no Brasil não é o político que debate políticas públicas, não, que pensa e faz debate sobre o país. São os ministros da Suprema Corte que nunca receberam voto nenhum. E aí foi convidado, perguntado para Alexandre de Moraes sobre conversar com a imprensa. E a resposta dele: uma entrevista, Moraes? Nem a pau. Ué, mas não é o Alexandre de Moraes aquele cara que mais gosta. Ele tá rindo pra mim, ele tá gostando do vídeo. Não é o Alexandre de Moraes o cara que mais gosta de dar entrevista? Sério, ele dá mais entrevista que o Lula. Fala mais em eventos que o Lula. Vamos lá. O ministro do STF está em Londres. Ah, não é Estados Unidos, gente. Errei. Londres. Onde participa com outras autoridades do judiciário no primeiro fórum jurídico Brasil de Ideias, fechado à imprensa. Só que tudo bem, a imprensa não pode, olha, ela não pode estar ficando nem no mesmo andar do hotel. Jornalistas foram proibidos nessa quinta-feira, 25, de acompanhar o primeiro fórum jurídico Brasil de Ideias, evento que reúne pelo menos 10 autoridades do judiciário brasileiro, incluindo os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Os mais próximos do Lula, né? Do Supremo Tribunal Federal em Londres, no Reino Unido. Segundo a Folha de São Paulo, os profissionais da imprensa foram impedidos até de permanecer no mesmo andar em que o evento ocorre, no luxuoso Hotel Península, cujas diárias custam quase R$ 6.000. O material de divulgação diz que o fórum é uma missão internacional perpetuando o espaço democrático. Não dou conta. E promovendo um diálogo construtivo em prol do avanço do Brasil. Mas segundo o grupo Voto, organizador do encontro, trata-se de um evento privado. Dos 24 palestrantes, 21 exercem cargos públicos. Além dos ministros do STF, foram também convidados para participar Ricardo Lewandowski, Alexandre Silveira, da Minas Energia, Jorge Messias, esse aqui é o Jorjão, que quer proibir o Twitter no Brasil. E eles estão lá falando de democracia, né? Vamos falar de democracia como? Vamos proibir as redes sociais. Os ministros do Supremo e a restrição aos jornalistas. Questionados pelo jornal ao Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes do STF afirmou desconhecer a proibição à imprensa. Isso não nos foi informado, eu não sabia, vou me informar. Já Alexandre de Moraes foi perguntado se falaria com a imprensa após o evento. Respondeu nem a pau, em um tom entre o irônico e o bem-humorado. Segundo o Datafolha, né?
Grupo Voto, presidiu esse cara e fala sobre esse Grupo Voto, 135 empresas, empresárias e executivas do Palácio Tangará, São Paulo, tá, bom, afirma que o Bolsonaro é o principal líder. Cara, eu tô achando, assim, curioso, né? Eles têm que sair do Brasil para falar sobre o Brasil, e quando a imprensa agora quer falar com ele, que ele sempre adorou falar com a imprensa, ele, Gilmar Mendes, todos eles adoram. Não existe no mundo o grupo de ministros da Suprema Corte que mais falam para a imprensa do que no Brasil. Eles são as estrelas. É um povo de uma vaidade tão grande, né? Eles podiam adotar o meu comportamento. Sabe o que eu faço? Quando a imprensa vem falar comigo, eu mando uma receita de bolo. Cara, você vive uma vida tão leve, tão tranquila, sabe? Não conversa com a imprensa, que é a melhor coisa para a democracia hoje no Brasil é não conversar com a imprensa, sinceramente. Mas eles adoram. E aí me chamou a atenção. Um cara que está sempre falando com a imprensa, o mundo inteiro, inclusive, vê ele como um ditador, tá deixando a sua oportunidade passar? Estranho, né? Sei lá, Galvão, tô achando que sentiu. Um abraço, galera. Lembrando, hein? Costa TV, o link tá aqui embaixo ou aqui em cima, clica, faça o seu perfil lá, que é que nem YouTube. Sigilo em processos que eles estão por lá. Cristina Grêmio, foi uma reunião muito importante, a reunião, no caso, reunião de parlamentares, para deixar muito claro para a imprensa que nós, imprensa, estamos sendo censurados também, e eles, inclusive, né, Cris, o STF fazendo o que sempre tem feito nos últimos tempos. Exatamente. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Serrão, Marco. Boa tarde para a nossa audiência. Foi muito importante essa entrevista coletiva ontem, já no fim do dia, de extrema importância. É impressionante, eu estava assistindo, e assisti na íntegra mais de uma vez, porque essa é nossa audiência querida. Depois que terminar o Sem Rodeios, vocês procuram o site da Câmara dos Deputados, assistam a essa entrevista coletiva na íntegra, 40 minutos, não me engano, não lembro exatamente quanto tempo tem de duração, porque são mais de 20 deputados ali, não são todos que falam, mas uma parte considerável deles fala, e mesmo a gente que acompanha e que denuncia e que dá espaço e dá voz para os censurados há anos, e somos difamados pela mídia picareta, pelas agências de picaretagem e pela mídia pichuleco, como se nós estivéssemos inventando uma ditadura da toga, teoria da conspiração, que é isso, censura, isso acabou. É aquela historinha, né? Comunismo não existe mais, aquele papinho para militonto ficar se alimentando de narrativa. Mas até para nós é surpreendente quando a gente vê todos juntos mais de 20 parlamentares. 20! E eu não vi ali, por exemplo, o senador Marcos Duval, que foi duramente castigado por essa ditadura da toga, está até hoje com as redes sociais bloqueadas, sem os seus dispositivos eletrônicos, invadiram a casa dele, o gabinete, com requintes de crueldade, né? No caso dele, foi no dia do aniversário dele. É para espizinhar mesmo. É coisa de gente perversa, de psicopata mesmo. É assim que a ditadura da toga opera no país. No tribunal aparelhado por Lula e Dilma, porque a gente nunca pode deixar de mencionar isso. Isso precisa ser dito 1 milhão de vezes, para ver se a gente salvar um militonto da ignorância, a gente já salvou o Brasil. Porque tem gente que ainda não se deu conta que a gente só está vivendo essa ditadura e esse nível de censura por culpa de Lula e Dilma. Ah, mas foi o Temer que indicou o Alexandre de Moraes. Primeira coisa, Temer é Dilma, Temer é PT. Temer se elegeu na chapa da Dilma. Então, quem elegeu o Temer foram esses militontos que agora ficam aí dizendo que nós somos teóricos da conspiração, inventando que há censura no Brasil. Bom, eram 20 parlamentares, o Marcos Duval não estava ali, tem outros senadores também que já sofreram censura em algum nível, também não estavam ali. Estavam ali Rogério Marinho, falou, inclusive, estavam ali muitos deputados, André Fernandes, Gustavo Gayer, Nicolas Ferreira, Marcel Van Hatten, que é quem abre e quem encerra a entrevista coletiva, Felipe Barros como líder da oposição, Carol de Tone, não vi a Carla Zambelli também, que é uma extremamente censurada, mas enfim, muitos, Ottoni de Paula, muitos censurados ali, e cada um trazendo à tona. Mais uma coisa, a deputada Bia Kicis fez um discurso fortíssimo, a gente vai exibir alguns trechos daqui a pouco aqui para dar uma temperada, um gostinho para vocês, depois assistam na íntegra. É importante ver o que os parlamentares estão dizendo e o nível a que chegou a indignação, finalmente, né? A indignação parlamentar. Esses todos que eu estou citando, sozinhos ou em duplas ou em trios, já vinham falando e denunciando muito duramente
há anos, a ditadura da toga. Só que juntos eles têm mais força. E o que a gente percebe é que antes dessa era Twitter Files Brasil, aí, das últimas 3 semanas, o envolvimento do Elon Musk no denunciar da censura no Brasil e tudo mais, o acordar, o despertar do resto do mundo, mais jornalistas estrangeiros, americanos, italianos, o próprio Sérgio Tavares de Portugal denunciando a ditadura da toga lá fora, o que a gente vai vendo é que os parlamentares, assim como o próprio povo brasileiro, vão perdendo o medo. Porque a primeira coisa que o censor faz é impor o medo e o silêncio. Depois ele vai estendendo os tentáculos e avançando até que a ditadura esteja completamente instaurada no país. E aí eles avançam por outras áreas, né? Desarmamento, um monte de outras coisas no paralelo aqui para deixar a população completamente desguarnecida e a democracia finalmente virar só uma palavrinha, como na China, a República Democrática da China, que o Lula e a Gleice tanto veneram, né? Mas aí o que eles diziam? A Bia Kicis foi ali e falou e meteu o dedo na ferida e ainda cutucou. Ela disse, vocês da imprensa são parte do problema. Vocês que passaram os últimos anos aplaudindo o ditador são parte do problema. Vocês da imprensa, ela foi ali, só não nominou os jornalistas e os veículos, mas a gente imagina quem eram os jornalistas e os veículos que estavam representados ali, né? Muitíssimo importante o que foi colocado. E uma cobrança muito forte, tardia, mas de forma coletiva, assim tardia, mas finalmente veio, sobre Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Então, hoje, tudo que eu gostaria de fazer se eu estivesse em Brasília era colocar um microfone para um desses 2 cidadãos falarem, especialmente o Rodrigo Pacheco. A gente não viu declarações deles ainda, mas vão ter que vir a público. No final da coletiva ali, quando Marcel Van Hatten encerra, que ele dá um resumão do que eles estão pedindo, todos eles estão pedindo, sim, a quebra do sigilo desses malditos inquéritos de fim do mundo. Eles querem, claro, que os inquéritos sejam anulados, eles são nulos. Esses inquéritos não existem perante a legislação e os códigos processuais do Brasil, não existe isso, não pode. Não poderia estar acontecendo. Eles cobram os outros 10 ministros que são coniventes com esse estado de exceção que nós estamos vivendo, mas eles cobram especialmente e mais imediatamente o fim do sigilo. Por isso que a gente colocou aqui no nosso card quebra de sigilo. E essa tem que ser a hashtag nos próximos dias aí e comentar sobre isso nas várias participações que cada um de nós faz em programas ou individualmente nas nossas redes sociais. Quebra de sigilo, porque qual é a alegação deles e muito legítima? Se nem eles, que são os acusados, e os próprios advogados sabem qual foi o crime que eles cometeram, afinal, para estarem censurados, como pode a mídia pichuleco estar toda hora fazendo programas de entrevista ali, entrevistando ministros e eles falando fora dos autos? Quer dizer, se é sigiloso, se eles decretaram sigilo sobre algo que jamais poderia ser sigiloso, por que o sigilo só existe para o acusado e para o advogado de defesa? Característica de ditadura, né? Então eles estão pedindo a quebra de sigilo. E são milhares de pessoas. No outro dia uma amiga minha petista disse, quem são essas centenas de exilados que você tanto fala? Eu disse, eu não vou te nominar, porque eu não confio para onde que essa informação vai vazar. Não estou dizendo que você vai dedurar para perseguir essas pessoas, porque eu conheço a sua índole e é boa. Mas por ideologia cega, você vai comentar em algum reduto. É isso aí, pessoal. Mas assim, agora eles estão demonstrando um pouco de medo, né? Mas eles estão doidos para a poeira baixar, né? Ou para colocar outra cortina de fumaça no meio dessas polêmicas envolvendo o Elon Musk. E esses parlamentares de esquerda, cara, não tem... Cara, podemos dizer assim, não tem notoriedade, cara. Não tem... Assim, não tem aquela inspiração, não tem um plano por trás deles irem aos Estados Unidos. Eles só vão por ir, né? O que eles trazem de benefício, né? Já a oposição vai pelos direitos, pelo que está acontecendo. Por exemplo, tá tudo ao meu favor, né? Um exemplo, tá tudo ao meu favor. As autoridades estão defendendo eu, mesmo eu estando errado, né? A justiça a meu favor, tudo a meu favor.
né? E as outras pessoas ali que estão sofrendo as consequências, porque os meus amiguinhos que mandam na justiça estão todos do meu lado, ou seja, estou ganhando um jogo de 4-0. Eu vou parar o juiz e reclamar? Tô ganhando de 4-0 aqui, faz alguma coisa. É a mesma coisa que a esquerda está querendo fazer, pessoal. Tudo tá a favor da esquerda. Tudo. Bem antes, né, do Elon Musk aparecer, se levantar contra tudo isso que está acontecendo, antes disso, tava tudo a favor, tudo tranquilo e favorável para a esquerda. Então, assim, agora apertou o sapato lá no pé deles. Aí agora estão com medo. Aí o que eles fazem? Eles vão sair correndo daqui para ir lá para os Estados Unidos, gastando muito dinheiro, lógico, né? Que a gente não sabe o dinheiro público, né? Logicamente que é público. Então, assim, por que antes não reclamou? Porque estava tudo a favor, né? Tinha ministros do lado, tinha justiça do lado. Então, assim, agora parece que bateu o medo, né? O medo bateu lá, eles estão indo lá para os Estados Unidos para reclamar o quê? Para falar o quê? Se eu fosse o juiz lá ou algum parlamentar dos Estados Unidos, ia falar bem assim: vocês estão reclamando do quê? Vocês estão reclamando de barriga cheia? Tá tudo a seu favor. Era busca e apreensão na casa de senador de direita, deputado de direita, investigação contra Bolsonaro inelegível. Deltan Dallagnol perdeu seu mandato de deputado. Então vocês estão reclamando do quê? Não sei o que, o Elon Musk se levantou contra a gente. É isso que eles têm para falar, só isso. Mas assim, o medo bateu. A imprensa que passava a mão na cabeça também bateu o medinho ali, ó. Tem muita gente de olho aí. É bom a gente ficar do lado, né, ali que tá ganhando agora o debate, né, o lado que tá todo mundo ali, né, falando que tá certo. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Desde já agradeço. Valeu.